Cumprimentamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados e aqueles que nos assistem em seus lares. Que Deus e Jesus estejam conosco nesta hora, nos trazendo sua paz e harmonia neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa divina vontade, assim na terra como no céu, em todos os mundos habitados. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, e dai-nos o sublime sentimento do perdão, para que também possamos perdoar a todo aquele que tenha nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Mas envia-nos, Senhor, os vossos divinos mensageiros, para nos proteger, amparar e guiar hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e dos nossos guias, especialmente de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, pedindo seu amparo e proteção, damos como abertos os trabalhos, exposição doutrinária, passes e radiações da noite de hoje, da tarde e do dia. A exposição doutrinária será realizada pelo nosso irmão Ivan, trabalhador aqui da casa. Seja bem-vindo, irmão. Rogamos ao Senhor da vida que nos abençoe. Através da nossa súplica, evocamos a sua misericórdia, desejando que as vibrações superiores nos invadam, bem como a todos que habitam o nosso planeta. O tema proposto para hoje, meus irmãos, nós intitulamos como Pandemias e os Desígnios de Deus. Embasamos a nossa fala no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, ambos de Allan Kardec. Pincelamos algumas coisas da palestra Divaldo Fala sobre o período atual da humanidade, palestra esta proferida no dia 17 de 3, ontem, e uma pequena pesquisa no site Wikipédia. Meus irmãos, a situação de hoje nos leva a uma questão. Qual o sentido da vida? O corpo é o trampolim para o grande salto quântico rumo à eternidade. A questão moral dos dias de hoje tem que ser levada em conta. Atingimos a maior população da Terra. Somos em torno de 7 bilhões e meio de almas. No entanto, nunca vivemos tão separados. A solidão é individual, ela é coletiva, ela é social. Somos regidos por leis cósmicas da vida e por leis naturais da Terra. E apareceu um novo vírus. E o mundo estremeceu em seus alicerces, em suas bases.
o fato nos mostra o quanto somos frágeis. O homem está devorado pelo pavor da volúpia para acumular fortunas e se descuida da alma. O momento que se apresenta é de reflexão, de fé e principalmente, meus irmãos, de união. Tenhamos calma. Tudo está certo, está tudo no seu lugar. E sobre os desígnios de Deus. É hora da solidariedade. Pensar em nossos irmãos, viver o amor fraterno, dulcificar os sentimentos, dedicar-se à viagem interior, buscando o seu eu. Nós temos a felicidade ao alcance da mão. A dor de hoje nos oferece oportunidade de evolução. Temos que refletir sobre isso. Quantos estão voltando para o Cristo em função do que se passa? A educação moral é a maior adversária da crueldade do materialismo. Quando passar a tempestade, e vai passar, estaremos mais unidos, mais humanizados. A Terra já experimentou diversas situações semelhantes. Em todos os tempos surgiram cataclismos, desastres, pandemias, e sempre serviram para o avanço moral do homem. Já vivenciamos a febre tifoide em 430 a.C. A varíola no início da era cristã, por volta do ano 190 depois de Cristo. A peste bubônica em torno de 540 depois de Cristo. A peste negra, que seria o retorno da bubônica 800 anos depois, em 1300 depois de Cristo. E no verão de 1580, na Ásia, surgiu a gripe. E meus irmãos, em 6 meses havia se espalhado por toda a África e pela Europa. E daí para a América do Norte. Foi considerada a primeira pandemia. E outras mais aconteceram ao longo da história da humanidade terrestre. Como foi o caso do tifo, da cólera. E na nossa época, na presente situação de reencarnação que vivenciamos, em 1969, surgiu um surto de conjuntivite hemorrágica aguda em Gana. E logo em seguida, em outros países africanos. O surto alcançou proporções pandêmicas com 10 milhões de pessoas envolvidas nos anos de 1969 a 1971. Nós passamos pela gripe asiática em 1892 e 1991, ali nesse... Perdão, 1889 até 1992. A gripe espanhola, meus irmãos, no final da Primeira Grande Guerra, em 1818 e 19, essa gripe atingiu todos os continentes. É a pandemia mais devastadora que se conhece. Em 6 meses, apenas 6 meses, 25 milhões de pessoas estavam mortas. Há algumas estimativas que passam que este número seja 2 vezes maior. O oficial são esses os números. Nós tivemos uma gripe
em Hong Kong, na China, em 1968. Nessa nossa reencarnação atual. A gripe asiática retorna em 1957 e vai até 58. E depois nós tivemos a gripe suína em 1976 e por aí vai. Então não é novidade na vida física nossa as pandemias, os grandes desastres. Não olvidemos, meus irmãos, que somos irmãos antigos, milenares. Certamente, muitos embates foram protagonizados por todos nós e entre nós, em virtude do orgulho e paixões que nos conduziram a quedas. Não estamos aqui pela primeira vez e não nos conhecemos pela primeira vez. Acreditemos nisso. Já tivemos situações de pendengas, discussões homéricas entre nós. E Deus nos concede, ou nos deu essa reencarnação, a presente reencarnação, para que vivêssemos juntos, vivenciássemos juntos, nos perdoando, nos amando. Planificamos, meus irmãos, a presente existência e nos colocamos a serviço do bem, mais uma vez, ladeados, um ao lado do outro, numa caminhada em busca da evolução. Mas quantos de nós não damos conta do cumprimento da tarefa? E falhamos mais uma vez. Alguns homens na nossa terra têm cometido atrocidades de toda ordem. O orgulho exacerbado, o egoísmo e a vaidade, gerenciando suas ações, levando sofrimentos e dores a muitos irmãos. Jesus, nosso mestre, nosso guia, modelo, mostrou-nos o caminho que devemos seguir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, há uma mensagem, o homem no mundo. Usamos alguns fragmentos para a nossa reflexão. Então, está dito lá nesta página. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas confirmai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade. Mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Será que encontramos a prática dos deveres da caridade nos atos de muitos poderosos da terra? Será que a lembrança de Deus está presente nas ações de tantos detentores do poder? Será que podemos perceber algum sentimento de pureza que possa santificar as necessidades desses irmãos? O orgulho leva à belicosidade. Conduz as potências mundiais a promoverem guerras, gastando bilhões em armamentos, inclusive bombas atômicas. Enquanto que
ainda há fome no mundo. Porém, meus irmãos, isso não é privilégio apenas dos maiorais do mundo. Batamos em nosso peito, curvemos a nossa fronte e façamos uma autorreflexão. Fazem parte da paisagem urbana, principalmente das grandes cidades, irmãos abandonados à própria sorte, mendigando, morando embaixo de viadutos, de marquises, nas grandes avenidas, com crianças chorando por um pedaço de pão. A gente vê isso todos os dias, principalmente nas grandes cidades. Só que nos acostumamos e parece que nada está acontecendo, passamos ao largo. Nós convivemos com cracolândias em grandes centros, feitos zonas umbralinas no mundo físico, em praças de muitas cidades do mundo, não é apenas do Brasil. A gente vê isso em outros locais. Enquanto que alguns abarrotam seus cofres com milhões desviados. Então, Deus, em sua sabedoria e pura justiça, mostra ao homem a sua pequenez. Faz com que venhamos a concluir que não somos nada. Que de nada adianta acumularmos riquezas imensas, uma vez que estas não nos fazem fortes. Um ser infinitesimal pode acabar com a nossa vida física. Tudo tem uma razão de ser. Usemos o presente momento para aprofundarmos nossas reflexões. Tudo passa. Há razões para os acontecimentos que escapam ao nosso entendimento. Formemos fileiras em oração e confiança em benefício da humanidade terrestre. Essa crise vai passar e sairemos dela fortalecidos e com algum avanço moral, minimamente que seja, mas teremos algum avanço moral. Buscamos ainda no capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec, o nome do capítulo é São Chegados os Tempos, e esse texto dá-nos um embasamento para confiarmos, nós mesmos confiarmos, termos a certeza do que estamos passando aos irmãos. O capítulo inteiro merece ser lido e certamente levará à reflexão. São chegados os tempos. Então nós destacamos alguns pontos para uma pequena análise conjunta. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente nem nas maiores nem nas menores coisas. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto, na marcha do todo. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é
a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, o todo, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. Já não é somente de desenvolver a inteligência de que o homem necessita. Os homens necessitam. Mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que subsiste neles o egoísmo e o orgulho. Portanto, queridos irmãos, refletindo sobre o que a Gênese nos apresenta nesse trecho, nesse ponto. Os tempos são chegados e sabemos disso há bastante tempo. Ao estudarmos a doutrina, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a própria Gênese, nos são clareados, por vezes, esse tema dos tempos chegados. E o mundo está deixando uma fase importante na sua evolução, que é esta que vivemos, um mundo de provas e expiações. Está no processo de transmutação, de mudança, de evolução para um mundo de regeneração, um mundo melhor. E é o mundo que nos aguarda para mais uns dias. E estamos plenamente vivenciando esse momento. E por isto, tudo o que se apresenta a nós todos. Então, raciocinando, refletindo rapidamente, ou buscando o encerramento da nossa fala, sobre tudo isso que se apresenta, todo o temor de um mísero, ínfimo vírus, nós vamos ver que a providência divina se faz presente. E para refletirmos, finalizando, queridos irmãos, será que não dá para perceber que a grande imprensa não mais falou de guerras ou bombas atômicas? Será que não dá para perceber que o assunto do momento é achar um meio de buscarmos a salvação do vírus? E tudo mais ficou para trás? A bolsa, que é motivo de espanto, de pavor para os investidores, tem promovido quedas homéricas. Mas o assunto é como faremos para nos defender de um vírus. Refletamos. Somos filhos de Deus, em caminho ou a caminho da perfeição. E nós chegaremos lá. Mas para isso, precisamos passar pelos tropeços, pelas dificuldades e vicissitudes da vida física. Finalizando, nós pedimos calma, serenidade, confiança e fé. Acreditemos nas autoridades da saúde. Sigamos as determinações que nos são passadas. E repetindo, sempre confiando que Deus está no comando. Que a doce paz de Jesus esteja com cada um de nós, iluminando nossa caminhada e acalmando os nossos corações. Que assim seja.
Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos esta transmissão de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição destas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente na cadeira, descruzar braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutar e vencer todas as nossas dificuldades. E nesse momento, os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um em seus lares, derramando bênçãos de paz, de saúde, de amor e de força e esperança para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que passamos, com a certeza do porvir de um dia melhor. E nesse momento, vamos realizar a prece para os nossos irmãos. Vamos, neste momento, elevar nossos melhores pensamentos e sentimentos junto com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que neste instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam, neste instante, visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. As crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo, a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais ou nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma, o conforto da cura, se assim merecerem. E a fé para suportarem seus sofrimentos, sentindo tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensável. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, do entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nesta hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, levando conosco para os nossos lares e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz, agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja.